O sopro da vida, o milagre de Patrícia na congregação cristã no Brasil. Patrícia sempre foi uma mulher forte. Aos 42 anos, criará sozinha os 2 filhos depois que o marido faleceu em um acidente de trabalho. Trabalhava como costureira, costurando até tarde da noite para pagar as contas e manter a casa em ordem. Mas em 2021, um cansaço estranho começou a tomá-la. No início, achou que era só o desgaste do dia a dia, mas quando a falta de ar veio, mesmo em repouso, soube que algo não estava certo. Os médicos demoraram a descobrir. Exames, idas e vindas ao hospital, até que veio o diagnóstico: pneumonia intersticial linfocítica, uma doença rara e grave que afeta os pulmões, deixando-os rígidos como esponjas secas. O pneumologista foi claro: não há cura, Patrícia. Vamos tentar controlar os sintomas, mas seu pulmão está perdendo função. Prepare-se para uma vida com oxigênio suplementar e limitações. Ela ouviu as palavras, mas não as absorveu de imediato. Como poderia aceitar que não veria os filhos se formarem, que não brincaria com os netos que ainda viriam? À noite, chorava em silêncio, com medo de assustar os meninos. Até que uma tarde, enquanto costurava, a agulha furou seu dedo. Uma gota de sangue escorreu, e ela pensou: se ao menos Deus pudesse me costurar por dentro. Foi então que se lembrou da vizinha, Dona Maria, uma senhora tranquila que sempre a cumprimentava com um sorriso. Patrocínio, o filho mais novo, contou que a viu entrando em uma igreja simples, sem cruzes nem imagens, onde as pessoas cantavam sem instrumentos. Mãe, eles oram muito lá. Acho que é uma igreja diferente. Patrícia nunca havia sido de frequentar igrejas, mas naquela noite, com o peito apertado e a esperança se esvaindo, decidiu: no domingo seguinte, iria com Dona Maria. O prédio da congregação cristã no Brasil era modestíssimo, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, irmãos e irmãs vestidos com simplicidade e respeito. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Apenas um ancião de voz serena à frente, e um inário nas mãos de cada um. Patrícia sentou-se no fundo, envergonhada, com o oxigênio portátil escondido sob o xale. Dona Maria segurou sua mão e sussurrou: aqui, Deus ouve, minha filha. O culto começou com um hino que Patrícia nunca ouvirá, mas cujas palavras a tocaram fundo. Asterisco: Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar. Dá-me força e vigor, não me deixes vacilar. Asterisco. As vozes uníssonas, sem acompanhamento, soavam como uma prece coletiva. Ela sentiu os olhos ardendo. Quando o ancião pediu que os presentes orassem uns pelos outros, uma irmã de cabelo grisalho se aproximou. Irmã, você parece aflita. Posso orar por você? Patrícia, sem jeito, balbuciou sobre sua doença. A irmã não fez perguntas intrusivas, não prometeu cura. Apenas disse: Deus é poderoso. Vamos levar seu nome ao Senhor. Naquele momento, o ancião anunciou que iriam celebrar a Santa Ceia. Patrícia observou, curiosa, enquanto os irmãos passavam o pão e o cálice, lembrando a morte de Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ela não participou, ainda não era batizada, mas algo em seu coração se mexeu. Se Jesus deu a vida por mim, será que ele não pode me dar um pouco mais de tempo? Nas semanas seguintes, Patrícia passou a ir aos cultos com frequência. Os irmãos não a tratavam com pena, mas com um carinho sincero. Um jovem chamado Daniel, que trabalhava como mecânico, ofereceu-se para consertar sua máquina de costura. Outra irmã, a Dona Rosa, levou-lhe sopa nos dias em que a falta de ar a impedia de cozinhar. Ninguém lhe pediu nada em troca. Certo domingo, após o culto, o ancião abordou a irmã Patrícia: você já pensou em se batizar? Ela hesitou. Ancião, eu nem sei se vou viver muito mais. Ele sorriu, sereno: justamente por isso. O batismo é para quem crê que Jesus é o caminho, não importa quanto tempo nos reste. É um ato de fé. Naquela noite, Patrícia não dormiu. Orou como nunca havia orado, com lágrimas: Senhor, eu não sei se o Senhor vai me curar. Mas se o Senhor quiser, eu quero ser sua. Batize meu coração. O dia do batismo nas águas chegou. Era uma manhã fria de junho, e a pequena piscina batismal estava cheia. Patrícia, vestida com um roupão branco emprestado pela igreja, tremia não pelo frio, mas pela emoção.
O ancião a ajudou a descer os degraus, enquanto os irmãos cantavam o hino a águas que rolam do trono de Deus. Quando foi imersa, sentiu como se um peso saísse de seu peito. Ao emergir, ouviu aplausos simples, sem gritaria, apenas os sorrisos sinceros dos que ali estavam. Mas o milagre não veio de imediato. Os dias seguintes ainda foram de luta. A pneumonia intersticial não havia sumido. Até que, 3 semanas depois, em um culto de quarta-feira, algo aconteceu. Patrícia estava sentada, ouvindo o testemunho de um irmão que fora curado de um problema nas costas, quando sentiu uma queimação no peito. Não era dor, era como se algo quente se espalhasse por dentro. De repente, conseguiu respirar fundo sem o aperto de sempre. Assustada, tirou a cânula de oxigênio. E respirou. E respirou novamente. Sem falta de ar. Os irmãos ao redor notaram sua expressão e perguntaram se estava bem. Ela, trêmula, levantou-se, com voz firme, deu seu primeiro testemunho: irmãos, eu não vim aqui hoje pedindo cura. Vim só para adorar a Deus. Mas Ele, em sua misericórdia, me tocou. Sinto meus pulmões leves, como se tivesse nascido de novo. O culto parou. O ancião pediu que orassem juntos, agradecendo. Não houve espetáculo, não houve gritos. Apenas lágrimas de gratidão e o hino Glória a Deus nas alturas entoado com fé renovada. Os exames posteriores confirmaram: a pneumonia intersticial havia regressido de forma inexplicável. Os médicos, surpresos, disseram que era um caso raro de remissão espontânea. Patrícia sorriu e respondeu: não foi espontâneo, doutor. Foi Deus. Hoje, 2 anos depois, Patrícia não só respira sem ajuda de oxigênio como ajuda outras pessoas doentes que chegam à igreja. Ela foi batizada com o Espírito Santo, recebeu o dom de interceder pelos enfermos e, nas reuniões de oração, é sempre a primeira a estender as mãos sobre quem sofre. Seu filho mais velho, que antes zombava de sua fé, hoje também é batizado na CCB. E ela costuma dizer, com os olhos brilhando: eu entrei naquela igreja buscando um milagre para o meu corpo. Mas Deus me deu algo muito maior, Ele me deu a si mesmo. Lições que ficam. 1. A fé não é sobre o que recebemos, mas sobre em quem confiamos. Patrícia não foi curada porque exigiu, mas porque se entregou. 2. Deus usa pessoas simples. Não foram pastores famosos ou grandes templos que a ajudaram, mas irmãos comuns, que oraram com sinceridade. 3. Os milagres de Deus não são para mostrar poder, mas para confirmar seu amor. A cura de Patrícia não foi um espetáculo, foi um ato de misericórdia para que ela pudesse servir a Deus e ao próximo. 4. A congregação cristã no Brasil não é uma religião de promessas vazias. É um lugar onde a palavra é vivida, a oração é sincera e os milagres acontecem na hora de Deus, do jeito dele. E assim, entre hinos sem instrumentos, cultos sem alarde e irmãos de coração puro, Patrícia encontrou não só a cura para seus pulmões, mas a vida eterna que agora compartilha com quem precisa. Patrícia não guardou aquele milagre só para si. Logo que recebeu alta do hospital, ainda fraca, mas com os pulmões livres da doença que a sufocava, ela voltou à congregação não como uma visitante, mas como uma serva. Não havia mais medo no seu olhar, nem desespero em suas palavras. Agora, ela falava com uma calma que só quem viu a mão de Deus pode ter. Os irmãos notaram a mudança imediatamente. Aquela mulher que antes mal conseguia subir as escadas do templo sem ofegar, agora subia ao púlpito para dar seu testemunho com voz firme. Não era um discurso ensaiado, nem palavras bonitas para impressionar. Era verdade nua e crua: eu estava morrendo, e Deus me deu vida. Não por merecimento, mas por misericórdia. Muitas pessoas na congregação já a conheciam. Sabiam que ela não era de mentir, nem de exaltar a si mesma. Quando ela contava como os médicos não tinham mais esperanças, como as orações dos irmãos a sustentaram nas noites de dor, e como, de repente, os exames começaram a mostrar melhora inexplicável, até os mais céticos se emocionavam. Alguns choravam. Outros, que também lutavam contra doenças, sentiam uma faísca de esperança acender no peito. Um deles era o irmão João, um homem de quase 60 anos que há anos lutava contra um problema no coração. Os médicos diziam que era questão de tempo até que seu corpo não aguentasse mais. Ele já havia se conformado com a ideia de que seus dias estavam contados. Mas ao ouvir Patrícia, algo mudou dentro dele.
Não foi uma cura instantânea, nem uma voz do céu. Foi uma certeza quietinha, como um sussurro: se Deus fez por ela, pode fazer por mim. João não gritou, não fez escândalo. Simplesmente se ajoelhou ali mesmo, no final do culto, e pediu aos irmãos que orassem por ele. Não era uma oração cheia de palavras difíceis, nem de promessas condicionais. Era um homem quebrantado dizendo: Senhor, se for da tua vontade, me dá mais tempo para servir a ti. E os irmãos, com as mesmas mãos que haviam se unido por Patrícia, agora se estendiam sobre João, em silêncio, com fé. As semanas passaram. João continuou indo aos cultos, continuando seu tratamento, mas com uma paz que antes não tinha. Até que, num domingo comum, enquanto cantavam o hino Glória a Deus nas alturas, ele sentiu algo diferente. Não foi uma dor que sumiu de repente, nem um milagre barulhento. Foi como se uma carga pesada tivesse sido tirada de suas costas. Quando foi ao médico na semana seguinte, os exames mostravam uma melhora tão significativa que o cardiologista balançou a cabeça, incrédulo. Não entendo, isso não é normal, disse. João só sorriu e respondeu: Doutor, é Deus. E assim, como Patrícia, João também se tornou um testemunho vivo de que a congregação cristã no Brasil não é um lugar de fórmulas mágicas, mas de fé verdadeira. Não é onde os milagres são vendidos, mas onde eles acontecem quando Deus quer, do jeito dele. Não é uma religião de homens, mas de um Deus que ainda hoje ouve, ainda hoje age, ainda hoje transforma vidas. Patrícia e João não são casos isolados. Em cada congregação, há histórias como essas. Pessoas que chegaram arrastando suas dores e saíram carregando esperança. Não porque a igreja prometeu, mas porque Deus é fiel. Não porque os irmãos são perfeitos, mas porque a oração deles é sincera. E assim, entre hinos cantados com o coração, palavras simples da Bíblia e mãos unidas em oração, a obra de Deus continua. Não com estrondo, nem com propagandas. Mas com vidas mudadas, corações curados e almas que, como Patrícia e João, agora sabem: quando Deus age, ninguém fica igual. Na pequena cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, a vida de Dona Maria José parecia ter chegado ao fim antes da hora. Viúva há 5 anos, ela criava sozinha os 3 netos depois que sua filha, vítima das drogas, desapareceu nas ruas de São Paulo. As contas não fechavam, a saúde falhava, e o desânimo tinha se instalado como um hóspede permanente em seu coração. Já não aguento mais, meu Deus, ela sussurrava todas as noites, enquanto as lágrimas molhavam o travesseiro. Foi numa tarde de sábado, quando passava em frente à congregação cristã no Brasil, que ouviu os hinos sendo cantados. Não era a primeira vez que ouvia aquele som, mas naquela tarde, algo a fez parar. Uma irmã, percebendo sua expressão abatida, se aproximou com um sorriso tranquilo: Vem, irmã. Jesus está te esperando aqui dentro. Dona Maria José hesitou, mas entrou. Não tinha mais nada a perder. Dentro do salão simples, entre bancos de madeira e irmãos de rosto sereno, ela sentiu algo que há muito não experimentava: paz. Não era a ausência de problemas, mas uma certeza estranha de que, naquele lugar, Deus havia. Quando o irmão que presidia a reunião pediu para que quem precisasse de oração se levantasse, suas pernas tremeram. Nunca tinha feito aquilo antes. Mas algo a impulsionou a se levantar, e logo mãos cálidas se estenderam sobre sua cabeça. Senhor, olha por esta serva, orou uma irmã ao seu lado, com voz firme, mas cheia de compaixão. Dá-lhe forças, Senhor. Mostra que tu estás aqui. Dona Maria José fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, deixou as lágrimas caírem sem enxugá-las. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio, como se um fardo invisível estivesse sendo tirado de suas costas. Nos dias que seguiram, coisas pequenas, mas impossíveis, começaram a acontecer. Um irmão, sem ela pedir, apareceu com sacolas de comida. Outro ofereceu ajuda para consertar o telhado de sua casa, que vinha gotejando há meses. E então, numa manhã, enquanto arrumava a casa, o telefone tocou. Era uma voz trêmula do outro lado da linha: Mãe, sou eu. Era sua filha. Depois de anos nas ruas, ela tinha sido encontrada por uma equipe de resgate, agora, em uma clínica de recuperação, pedia perdão. Eu quero voltar para casa, disse. Eu quero conhecer Jesus como a senhora tem falado. Dona Maria José caiu de joelhos ali mesmo, na cozinha.
Não era coincidência. Não era sorte. Era Deus, o mesmo Deus que tinha ouvido seu clamor nas noites solitárias, agora respondendo de uma forma que só ele poderia fazer. Naquela noite, na congregação, ela testificou com a voz embargada: eu vim aqui arrasada, sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele não esquece de ninguém. Não importa quão fundo a gente tenha caído, Ele estende a mão. E assim, entre os amém dos irmãos e os olhos brilhantes de quem também já tinha sido tocado por milagres, Dona Maria José soube, sua história não tinha terminado. Na verdade, estava só começando. Porque na congregação cristã no Brasil, não se aprende a viver sem problemas, mas a confiar em um que é maior do que todos eles. E quando Deus começa a agir, até as situações mais impossíveis se rendem à sua vontade. Porque milagre não é só curar o corpo. Milagre é restaurar a família, é enxugar lágrimas que ninguém mais via, é fazer brotar esperança onde só havia deserto. E isso, Deus ainda faz. Todos os dias. Para quem crê. Dona Maria José voltou para casa naquela noite com o coração leve, mas ainda com um peso no peito. O milagre tinha começado, mas ela sabia que a batalha não tinha acabado. Seu filho, Carlos, ainda estava longe de Deus, preso nas garras das drogas e das más companhias. Ela orou a noite inteira, pedindo a Deus que não parasse por ali, que completasse a obra que tinha começado. No domingo seguinte, ela voltou à igreja com um propósito ainda maior. Desta vez, não foi só para chorar, mas para lutar em oração. Os irmãos a abraçaram, os anciãos impuseram as mãos sobre ela, e o coro cantava com uma unção que parecia romper os céus. Senhor, toca no coração do meu filho, ela clamava em voz baixa, enquanto as lágrimas escorriam sem parar. E Deus ouviu. Naquela mesma semana, Carlos, que há anos não pesava numa igreja, sentiu um vazio tão grande que não conseguiu ignorar. Sem entender direito por quê, ele entrou na congregação cristã no Brasil mais próxima, como se algo o puxasse para lá. Os irmãos o receberam sem julgamento, apenas com amor. Ele ouviu o evangelho, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente dentro de si. No culto seguinte, Dona Maria José estava lá, como sempre, orando. Quando olhou para trás, não acreditou no que viu: seu filho, de cabeça baixa, sentado nos bancos da igreja. Ela quase desmaiou de emoção. Depois do culto, ele se aproximou dela com os olhos cheios d'água e disse: Mãe, eu não aguento mais essa vida. Eu quero mudar. E assim, o milagre se completou. Não foi fácil, não foi rápido, mas Deus foi fiel. Carlos se entregou a Cristo, deixou as drogas, reconquistou a confiança da família e hoje é um servo do Senhor, testificando do poder de Deus em sua vida. Dona Maria José, que um dia chegou à igreja arrasada, agora é uma das irmãs mais ativas, sempre pronta a estender a mão para quem chega com o coração partido. Porque ela sabe, se Deus mudou a sua história, Ele pode mudar a de qualquer um. E na congregação cristã no Brasil, os milagres não param. Porque onde há fé, Deus age. E onde há oração, Ele responde. Sempre. Na mesma igreja, alguns bancos à frente de onde Dona Maria José costumava se ajoelhar em lágrimas, sentava-se a jovem Ana Clara. Ela tinha apenas 17 anos, mas carregava nos olhos um cansaço de quem já havia vivido muito mais. Desde os 13, quando perdeu o pai em um acidente, ela se fechou para o mundo. A dor a levou a cortar os próprios braços, achando que a dor física aliviaria a alma. A mãe, desesperada, já havia levado a filha a médicos, psicólogos, até mesmo a outros templos, mas nada parecia tocar aquele coração endurecido. Até que uma irmã da congregação, que trabalhava na escola de Ana Clara, a convidou para um culto de jovens. Vem só uma vez, minha filha. Não custa nada, disse ela com um sorriso que transbordava uma paz que Ana não entendia. A jovem foi mais para agradar do que por vontade própria, sentando-se no fundo, de braços cruzados, como se quisesse se proteger de qualquer emoção. Mas naquela noite, algo foi diferente. Enquanto os jovens louvavam com alegria, Ana Clara sentiu um nó na garganta. Não eram as músicas, não eram as palavras do irmão que pregava, era uma presença. Como se alguém a estivesse olhando com um amor que ela nunca havia conhecido. Quando o irmão fez o apelo, convidando quem queria entregar a vida a Jesus, ela sentiu as pernas tremerem. Não conseguiu se levantar. Não naquela hora. Mas na semana seguinte, ela voltou. E na outra também.
Até que, em um culto de quarta-feira, enquanto oravam pelos enfermos e aflitos, Ana Clara não aguentou mais. As lágrimas começaram a cair sem controle, molhando suas mãos ainda marcadas por cicatrizes. Uma irmã se aproximou, colocou a mão em seu ombro e orou com ela. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia, foi um choro junto, um clamor sincero: Senhor, sarar essa menina. Tira essa dor dela, Jesus. E então, como um rio transbordando, Ana Clara sentiu algo se quebrar dentro dela. Não foi de uma vez, não foi mágico, foi uma paz que começou pequena, como uma semente, mas que não parou de crescer. Ela começou a frequentar os cultos com mais assiduidade, a participar dos estudos bíblicos para jovens, a conversar com as irmãs mais velhas, que a acolheram como filha. As cicatrizes nos braços ainda estavam lá, mas agora elas contavam uma história diferente, não de dor, mas de uma batalha vencida. Sua mãe, que já havia perdido as esperanças, viu a filha sorrir de novo. Não daquele sorriso forçado de antes, mas um sorriso que vinha dos olhos, que brilhavam com uma luz nova. Ana Clara não só parou de se machucar como passou a ajudar outras jovens que chegavam à igreja com as mesmas feridas que ela já teve. Se Deus me tirou desse poço, ela dizia, Ele pode tirar qualquer um. E assim, mais uma história de milagre se somava às muitas que já enchiam aquelas paredes. Porque na congregação cristã no Brasil, não são apenas palavras que se ouvem, são vidas que se transformam. Não é só uma religião, que é um lugar onde Deus estende a mão e diz, filho, filha, eu estou aqui. E eu posso te salvar. E Ele faz. Sempre faz. Para quem crê, não há cadeia que não se quebre, não há ferida que não se cure, não há noite que não vire dia. Porque onde há um coração sincero buscando a Deus, lá está Ele, pronto para operar o impossível. E os milagres? Eles continuam. Todos os dias. Em cada vida que se entrega. Em cada oração que sobe. Em cada alma que se levanta, não mais escrava, mas livre, livre em Cristo. O poço e a luz. Os médicos haviam dito que ela não andaria mais. As fraturas na coluna, o trauma da queda, as noites de dor, tudo apontava para uma vida entre quatro paredes, dependente de ajuda. Mas naquela manhã, enquanto as irmãs da congregação oravam por ela, algo mudou. Um calor inundou suas pernas, como se mãos invisíveis as envolvessem. Com lágrimas nos olhos, ela se levantou primeiro apoiada, depois sozinha e deu os primeiros passos vacilantes, mas firmes. O auditório explodiu em louvor. Não era medicina. Era Deus. Anos depois, ela ainda contava a história, não como um troféu, mas como um lembrete: Deus não nos tira do poço para nos deixar no mesmo lugar. Ele nos levanta para nos enviar de volta com uma missão. Sua vida virou testemunho, visitava hospitais, orava por doentes, segurava mãos de quem já não tinha esperança. Porque ela sabia, o milagre não era só a cura do corpo, mas a transformação da alma. O poço que a engolira se tornou o vale onde Deus a encontrou. A lição: milagres não são só para os escolhidos, são para quem persiste na fé, mesmo quando a lógica diz não. Deus não muda as circunstâncias apenas, Ele muda nós dentro delas. Às vezes, a maior cura não é sair do poço, mas descobrir que, mesmo lá, Ele está conosco e que, com Ele, até o poço vira lugar de vitória. E assim, a história dela se tornou a história de muitos, onde o homem vê fim, Deus vê começo. Basta estender a mão. Ele já está segurando a sua.